Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Janome do Brasil. Hoje eu trago para vocês esse novo lançamento da Janome, o bastidor SQ10B com uma área de bordado de 10x10. Lembrando que para utilizar esse bastidor, você precisa antes fazer a atualização da sua máquina de bordado e também do software de edição que você tem aí já com você, tá bom? Por quê? Porque caso você utilize o seu bastidor na sua máquina de bordado sem atualizá-la antes, possa ser que você danifique a sua máquina de bordado, e não queremos isso, né? Então, antes de você utilizar o seu bastidor 10x10 da Janome, peço que você atentamente veja os vídeos que a gente já disponibilizou das atualizações das nossas máquinas de bordado no nosso canal do YouTube, siga o passo a passo e faça a atualização corretamente da sua máquina de bordado para receber esse lindo bastidor que é o bastidor da Janome 10x10, tá? Então agora a gente vai colocar o bastidor em prática e ver como ele funciona. Então, vamos nessa! Bom, pessoal, então a gente vai fazer a configuração aqui do nosso bastidor para receber tanto o tecido quanto a entretela. Então aqui a gente reserva a parte de baixo, reserva o gabarito, que a gente não vai utilizar no momento. Vamos pegar a parte superior aqui do nosso bastidor e agora a gente vai pegar o nosso tecido e a nossa entretela. Eu estou utilizando aqui um tecido branco, tá? Liso, sem estampa, para receber melhor o nosso bordado, tá? De referência para a gente fazer a configuração do bastidor. Aqui a gente tem a entretela, tá? Então, tecido e entretela. A gente vai colocar um debaixo do outro, então entretela embaixo, ó, entretela embaixo e tecido embaixo também. A gente coloca a nossa parte superior aqui. Então, o que é bom você prestar atenção? Vamos pegar aqui a parte de baixo e vamos ver aonde se encaixa, porque o desenho é um pouco diferente. Então, ele se encaixa desta forma. Então, a gente tem que tirar ele para não fazer errado. Reserva a parte de baixo e insere aqui em cima do tecido e em cima da entretela na configuração que estava lá no bastidor. Então aqui a gente coloca para o lado, traz o nosso bastidor da parte de baixo e aqui com as duas mãos a gente leva o tecido e a entretela em cima da parte inferior do nosso bastidor. Caso o bastidor ainda esteja apertadinho, você dá uma desrosqueada aqui, ó, bem aqui, ó, para ele soltar, tá bom? Então ele vai soltando. E aí ele dá mais abertura para você inserir o bastidor, desta forma, tá bom? Aqui eu deixei uma margem generosa de tecido e de entretela. Você não precisa necessariamente deixar, né, esse excesso de tecido. Eu gosto porque fica uma área maior para trabalhar, tá bom? E a gente tem um pouquinho mais de controle, para que o bordado não escape, né? A gente consiga puxar, ó, caso não tenha gruninhos, tá? O ideal é que não tenha gruninhos aqui, ó. Tá vendo? Não tenha relevo, tecido repuxado. Se tiver, você dá um puxinho assim, ó. Puxa um pouquinho, não tem problema, pessoal. Então aqui a gente insere. Aí agora, na travinha aqui, ó, a gente vai travar primeiro o nosso bastidor, tá? Então a gente trava ele primeiro, desta forma. E aqui a gente rosqueia desta forma assim, ó. Olha que bacana. Então a gente vai rosqueando até sentir que ele está firme. Não necessariamente tem uma ordem, pessoal, para você ou colocar a travinha no lugar, ou rosquear primeiro e depois colocar a travinha no lugar. O que você se sentir mais confortável, tá? Gosto de colocar a travinha primeiro porque ela já dá uma certa segurança ali para você conseguir rosquear tranquilamente. Então aqui a gente está com o nosso bastidor preparado para receber o nosso bordado 10x10, tá? E aí a gente vai inserir na máquina o bastidor, tá bom? Então a gente vai inserir na máquina o bastidor para receber o bordado, tá bom? Aqui a gente pode colocar o nosso gabarito pra gente conferir se tá tudo ok, ó. Tudo certinho, tudo bonitinho.
Aqui está o nosso bastidor 10 por 10. Que coisa bonita, né? Agora a gente vai levar o nosso bastidor para nossa máquina para a gente colocar ele em prática. Então, vamos nessa! Bom, pessoal, agora a gente vai abrir o nosso arquivo de bordado para a gente fazer o bordado no bastidor 10 por 10, tá? O que eu vou fazer? Colocar o nosso pendrive na máquina e automaticamente a máquina vai ler o nosso pendrive. Vou aqui na tela de edição e vou selecionar o meu bastidor 10 por 10, tá? Então eu vou lá no bastidor 10 por 10, que tá bem aqui. Então agora eu vou inserir o meu bordado no bastidor 10 por 10, tá? Então eu vou aqui no ícone abrir arquivo, seleciono o pendrive, EMBF e aqui já está o meu bordado. Opa, então aqui a gente já recebeu uma informação de que o nosso bordado está maior do que o nosso bastidor, tá? Isso pode acontecer caso você não esteja com o seu bordado configurado para o bastidor 10 por 10. Eu quis mostrar essa questão porque como é um bastidor novo e que a gente inseriu na máquina após a atualização, isso pode acontecer com os bordados que você já tem aí pré-definidos no pendrive, tá bom? Ou que você já fez em outros projetos e queira fazer a diminuição dele para caber no bastidor 10 por 10. Isso acontece por quê? Porque geralmente o seu bordado ou está configurado em um outro tipo de máquina de bordado ou simples que ele esteja configurado em um bastidor um pouco maior do que 10 por 10. Não tem problema, tá, pessoal? O que a gente vai fazer é configurar o nosso bordado lá no Embroidery Editor ou no software que você tiver de edição e configurar ele para o bastidor 10 por 10. Que é o novo bastidor que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então eu vou lá configurar e já eu volto. Voltei aqui, pessoal, já fiz as configurações necessárias que eu precisei para diminuir o meu bordado para que ele coubesse no bastidor 10 por 10, tá? Ele estava no tamanho 20 por 20, eu reduzi ele através do meu software de edição para o tamanho 10 por 10, tá? Coisa simples, rápida, sem segredo. Você configura para a máquina que você vai utilizar, no caso a máquina que você tem aí na sua casa, e configura o tamanho do bordado para o tamanho 10 por 10, tá? Então já inseri um pendrive na máquina, então eu vou aqui na tela de edição, vou selecionar meu bastidor 10 por 10 e vou lá buscar o meu bordado. No caso, meu bordado está em Jeff, tá bom? Então aqui, automaticamente, ele coube certinho no meu bastidor 10 por 10, tá? Então a gente aperta OK e automaticamente o braço pantográfico vai para a posição inicial. Mantenha as mãos livres, agora o bastidor passará para a posição central. Aperta OK e automaticamente ele vai se direcionar para a posição central e inicial do nosso bordado. Apareceu essa informação aqui, SQ10B, 10 por 10, no caso aqui está sim porque está em milímetro, mas é 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros. Aperta OK e agora a gente pode começar a abordar o nosso trabalho. Bom, pessoal, aqui eu já fiz a configuração da passagem de linha da minha máquina de bordado. Agora nós iremos inserir o nosso bastidor na máquina, tá? Então eu já fiz toda aquela configuração do bordado, tá? Na máquina, através do nosso pendrive. Trouxe o arquivo, inseri o pendrive na máquina e logo em seguida eu abri o nosso pendrive depois que a gente fez aquela configuração, tá? Fiz a configuração da passagem de linha, agora a gente vai fazer a configuração correta de como inserir o bastidor na máquina. Então o meu calcador ele já está levantado aqui, tá? Mas caso o seu não esteja, é só vir aqui na alavanca de trás, que é a alavanca do calcador, levantar o calcador. A gente traz o nosso bastidor aqui. E para ter uma melhor passabilidade do bastidor pelo calcador, a gente vai levantar mais um nível o nosso calcador, que aí automaticamente ele passa tranquilamente pelo vão do calcador e da máquina, tá bom, pessoal? Então aqui, pessoal, a gente consegue observar que tem um mecanismo de movimentação no nosso bastidor e é ele que a gente vai movimentar para a nossa direção desta forma, ó, para a nossa direção, para que as duas fendas aqui do bastidor se encontrem com as hastes do braço pantográfico, ok? Então a gente traz para nossa direção o mecanismo e vai de encontro aqui com as duas hastes do braço pantográfico, tá bom? Então o nosso bastidor já está encaixado perfeitamente. Agora a gente pode começar a fazer o nosso lindo bordado, ok? Então nós abaixamos o calcador e podemos apertar no botão de Start Stop, pessoal.
E aqui está o nosso lindo bordado, pessoal, utilizando o bastidor 10x10. Esse bastidor maravilhoso que vai super te beneficiar aí no seu cantinho do bordado. Caso você queira esse bastidor, caso você queira obter esse bastidor, nós deixaremos o link do site, né, janome.com.br, para você obter esse lindo bastidor aí no seu cantinho do bordado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!